Neste vídeo eu vou te explicar como é que funciona a aposentadoria da empregada doméstica junto ao INSS. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou te contar como é que funciona a aposentadoria da empregada doméstica junto ao INSS. Quem é que pode ser considerada empregada doméstica, conforme a legislação brasileira? Segundo a Lei Complementar número 150 de 2015, que regulamenta o trabalho doméstico no Brasil, é considerada empregada doméstica aquela pessoa que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial desta, ou seja, a pessoa vai prestar o serviço no âmbito da residência ou de uma pessoa ou de uma família, por mais de 2 dias por semana. Ou seja, para ser considerada empregada doméstica, a pessoa tem que prestar o serviço no âmbito doméstico para aquela família ou para uma pessoa específica por mais de 2 dias por semana para ser caracterizado o vínculo de empregada doméstica. Sabendo desses requisitos, podemos dizer que são exemplos de empregadas domésticas no Brasil: babás, cozinheiras, jardineiras, cuidadores e cuidadoras de idosos ou de pessoas com deficiência. Motoristas particulares também são empregados domésticos, caseiros também são empregados domésticos, governantas e outras profissões em geral, que são praticadas no âmbito da residência ou do domicílio. E é muito importante eu esclarecer aqui que a lei não permite que menores de 18 anos exerçam essa atividade de empregada doméstica. Empregada doméstica ou empregado doméstico tem direito a se aposentar no INSS? Sim, essas pessoas, se elas prestaram essa atividade, elas têm sim o direito de se aposentar no INSS. A aposentadoria da empregada doméstica é um direito e pode ser solicitada no momento que esse empregado, que essa empregada doméstica, atingiu os requisitos necessários para ter a sua aposentadoria junto ao INSS. Um exemplo de um requisito é que é necessário esse empregado ou essa empregada doméstica possuir contribuições para o INSS para que ele consiga se aposentar no INSS. E essas contribuições, elas têm que ser feitas por um período mínimo de tempo, para que quando essa empregada doméstica atinja o outro requisito, que é a idade, ela consiga se aposentar ou ele consiga se aposentar junto ao INSS. Então, são vários os requisitos da aposentadoria. Pode ser o requisito da idade, tem o requisito do tempo de contribuição e tem o requisito também da carência, que são 3 requisitos específicos. A empregada doméstica, ela é uma segurada obrigatória do regime geral de previdência social, ou seja, ela é uma segurada obrigatória do INSS, e além do direito da aposentadoria, a empregada ou empregado doméstico tem outros direitos também, como por exemplo o auxílio-doença, que hoje se chama auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente, o salário-maternidade, o salário-família, o auxílio-reclusão e a pensão por morte. Ou seja, todos os benefícios previdenciários, eles são estendidos aos empregados domésticos também, por esses profissionais serem segurados obrigatórios do INSS. Quem é que deve pagar o INSS da empregada doméstica? Para quem tem carteira assinada, que geralmente o empregado doméstico ele tem carteira assinada, é o empregador quem paga uma parte do recolhimento e a outra parte é descontada do salário da trabalhadora doméstica. Ou seja, a contribuição ela é feita tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. Porém, o desconto e o recolhimento
é responsabilidade do empregador. É o empregador que vai prestar a informação através do e-social. O empregador, ele deve cadastrar no e-social a empregada doméstica e emitir mensalmente a guia de pagamento do DAI, que é documento de arrecadação do e-social, que contém os valores do INSS, contém valores do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e também contém valores de imposto de renda retido na fonte, se for o caso. O pagamento do DAI, que é esse documento de arrecadação, ele deve ser feito até o dia 7 do mês seguinte da competência. Ou seja, passou um mês, até o dia 7 do mês seguinte, o empregador deve fazer esse recolhimento. Em qualquer agência bancária, o caixa lotérico, ou até mesmo através do pagamento no aplicativo bancário. Por exemplo, o DAI referente ao mês de janeiro deve ser pago até o dia 7 de fevereiro. O DAI referente ao mês de fevereiro deve ser pago até o dia 7 de março e assim sucessivamente. Ao pagar o documento, o empregador paga as duas partes, a parte do empregador e a parte do próprio trabalhador. Ele desconta essa porcentagem que ele pagou do salário da empregada, mas é ele quem vai recolher. Como essa empregada doméstica vai fazer a solicitação da aposentadoria junto ao INSS quando ela atingir os requisitos mínimos necessários à aposentadoria? A assegurada, que é empregada doméstica, ou o segurado, que é empregado doméstico, ele deve fazer o pedido na plataforma do meu INSS no momento que ele tiver todos os requisitos mínimos necessários para a aposentadoria que ele pretende junto ao INSS. Esse pedido ele é feito totalmente à distância, através do meu INSS, do aplicativo Meu INSS. Ele vai dar entrada no seu pedido da aposentadoria. É necessário ter acesso ao aplicativo do Meu INSS, ter a senha cadastrada no INSS e possuir os requisitos mínimos necessários para aquela aposentadoria que ele pretende pedir junto ao INSS. O INSS vai fazer o pedido conforme a solicitação que o segurado fez e vai conceder ou negar, conceder se o segurado tiver os requisitos mínimos e negar se esse segurado não tiver os requisitos mínimos. Quais são os documentos que são necessários para pedir a aposentadoria junto ao INSS? Os documentos necessários para a empregada doméstica são os seguintes: documento de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho comprovando os vínculos empregatícios da empregada doméstica ou do empregado doméstico, carnês de contribuição, se houver, porque a gente há de convir que essa empregada doméstica ou esse empregado doméstico, ele pode ter executado outras atividades perante o INSS, como, por exemplo, ele pode ter sido empregado normal, sem ser empregado de empresa, ou ele pode ter sido empregado sem ser empregado doméstico, empregado de uma empresa, ele pode ter trabalhado para uma prefeitura, ele pode ter recolhido o INSS como facultativo, ele pode ter pago o INSS como contribuinte individual. Então, a pessoa que prestou o serviço como empregado doméstico, ele pode juntar todas as suas outras atividades junto ao INSS e conseguir a aposentadoria nos requisitos mínimos necessários àquela aposentadoria que ele pretende solicitar junto ao INSS. Uma dica importante que eu dou é que, se você é empregado doméstico e vai pedir a sua aposentadoria no INSS, você baixe o seu extrato CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento, ele deve conter todos os seus vínculos empregatícios e no momento que você vai pedir o benefício, ele não deve ter pendências. Porque se ele tiver indicador de pendência, significa que pode dar problema no momento que você for pedir a sua aposentadoria e o INSS, se você não sanar essas pendências, o INSS provavelmente vai negar sua aposentadoria porque você não vai conseguir os requisitos mínimos devido àquelas pendências. Então, é importante solucionar as pendências antes de solicitar o benefício junto ao INSS. Você que está próximo de se aposentar, já baixa o extrato CNIS o mais rápido possível para verificar se tem as pendências, para verificar se todos os seus vínculos estão lá, se tem vínculos faltantes, se tem datas
fins em abertos, se as datas que estão constando lá estão corretas no CNIS. Isso é muito importante para que a sua aposentadoria seja concedida da melhor forma possível. E quais os tipos de aposentadorias que a empregada doméstica tem direito junto ao INSS? As empregadas domésticas podem ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, à aposentadoria por idade e à aposentadoria por invalidez. Cada tipo de aposentadoria possui requisitos próprios que a empregada deve cumprir antes de solicitar o benefício. E você tem que prestar muita atenção qual é o tipo de benefício que você está solicitando. Se você solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição e você não tiver o tempo de contribuição mínimo, o INSS vai negar. Então, se você solicitar a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição fosse mais vantajosa para você, o INSS vai conceder o benefício que você está pedindo, que no caso é a aposentadoria por idade. Então, é importante saber qual é o tipo de aposentadoria que você deve pedir para que você não passe pela dor de cabeça do benefício ser negado e você não saber por que aquele benefício foi negado. Eu faço no meu escritório muitos pedidos de empregado doméstico, porque dá muita dor de cabeça. No momento que a segurada vai pedir o benefício, gente, a empregada doméstica ela deve comprovar a sua atividade. E ela vai comprovar a sua atividade através da carteira de trabalho. E aí muitas seguradas não sabem como é que ela deve comprovar aquele período, não sabem como fazer essa solicitação junto ao INSS. E aí elas pedem, ou eles pedem o benefício de qualquer jeito e o INSS nega, e depois essas pessoas me buscam porque não sabem por que o benefício foi negado. E muitas das vezes a simulação que ela fez dá direito ao benefício, porém no momento que ela pediu o benefício, ela não conseguiu comprovar a atividade dela. E aí o INSS nega. Por quê? Porque o empregado doméstico vai ter que fazer a comprovação da sua atividade de empregado doméstico junto ao INSS. E essa comprovação ela não é automática. Ela tem que ser solicitada através do preenchimento do formulário RAC, que é o formulário de atualização ou de acerto do CNIS, que aqui no canal tem vídeo explicando sobre esse assunto. Então, a aposentadoria do empregado doméstico era para ser simples, mas acaba que não sendo simples, e acaba que na minha prática, eu recebo muitos segurados que têm o benefício negado, pede o benefício sozinho, acreditando que vai dar certo, e o INSS acaba não reconhecendo o vínculo de empregado doméstico, e aí vem me buscar, já vem triste, já vem muito revoltado com o INSS, porque pediu e era para o INSS ter concedido, o INSS não concedeu, e muitas vezes o INSS não concedeu porque o segurado não sabia como comprovar aquela atividade, e gera uma dor de cabeça muito grande. Esse segurado acaba perdendo uns 10 meses nesse processo de pedir o benefício, do benefício negado, de procurar uma pessoa. Então, se você ainda vai se aposentar, tem vínculos de empregado doméstico, busca ajuda profissional, porque vai fazer diferença, vai evitar dor de cabeça, vai evitar que o seu benefício seja indeferido desnecessariamente, vai evitar a perda de tempo e o desgaste emocional por você ter que passar pelo indeferimento do benefício. Quando um benefício ele é negado no INSS, as chances de ser concedido uma segunda vez já é mais difícil. Então tem todo esse rol de informações que é importante para quem é empregado doméstico saber, que às vezes no momento de comprovar a sua atividade junto ao INSS pode gerar muita dor de cabeça. Agora eu vou te contar os requisitos de forma simplificada para a aposentadoria por tempo de contribuição do empregado ou da empregada doméstica. A aposentadoria, antes da reforma, ela exigia a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela exigia 30 anos de atividade para as mulheres, 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres, 35 anos de tempo de contribuição para os homens e 180 meses de carência. Essas eram as regras que existiam antes da reforma. Após a reforma, além desses requisitos, o segurado ele vai ter que cumprir regras adicionais, que a gente chama de regras de transição.
E existem várias regras de transição para que essa empregada ou para que essa empregada doméstica consiga uma aposentadoria junto ao INSS. A primeira regra de transição é a regra de transição da aposentadoria por idade. Para que esse empregado doméstico, ou para que essa empregada doméstica consiga a sua aposentadoria por idade junto ao INSS, é preciso, se for mulher, possuir 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Se for homem, precisa possuir 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Esses 20 anos de tempo de contribuição e esses 15 anos de tempo de contribuição para os homens e para as mulheres, eles podem ser somados. Tanto a atividade de empregado doméstico, como a atividade de carteira assinada de outras empresas, como a atividade de prefeitura, como a atividade de recolhimento do INSS, serve para cumprir esses 15 anos de tempo de contribuição ou esses 20 anos de tempo de contribuição. Para aposentadoria por invalidez, essas seguradas, elas vão ter direito à aposentadoria por invalidez desde que ela fique permanentemente incapaz de executar a sua atividade laboral habitual e desde que ela não possa ser reabilitada por outra profissão. Essa incapacidade ela deve ser comprovada através da perícia médica, ou seja, você vai ter que passar por uma perícia médica para comprovar que você está com uma invalidez permanente ou com incapacidade permanente. E é necessário possuir 12 recolhimentos junto ao INSS, porque esta é a carência para aposentadoria por incapacidade permanente. Para as aposentadorias por tempo de contribuição, existem 4 regras específicas. É a regra da idade mínima ou idade progressiva, é a regra dos pontos, é a regra do pedágio de 100% e a regra do pedágio de 50%. Eu vou explicar resumidamente cada uma. Regra da idade progressiva ou da idade mínima. Nessa regra, a mulher ou o homem, eles vão ter que possuir uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo necessários para se aposentar. No caso, a mulher precisa ter 30 anos de tempo de contribuição, mais uma idade mínima, que começou com 56 anos para as mulheres e 61 anos para o homem, acrescentando-se 6 meses a cada ano, até alcançar os 62 anos de idade para as mulheres em 2031 e 65 anos de idade para os homens em 2027. O tempo mínimo de contribuição, que eu já disse, é 30 anos e 30 anos para as mulheres e 35 anos para o homem. E o valor da aposentadoria, neste caso, vai ser os 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% a cada ano, que ultrapassar 15 anos para as mulheres, ou 2% para cada ano que ultrapassarem os 20 anos para os homens. Nas regras dos pontos, você vai somar a sua idade e o seu tempo de contribuição e vai atingir uma pontuação mínima. Para as mulheres, eram necessários 86 pontos inicialmente, para os homens 96 pontos. Eu vou dizer aqui a regra dos pontos em 2024. Em 2024, os homens precisam somar 101 pontos e as mulheres 91 pontos. Em 2025, os homens precisam 102 pontos e as mulheres 92 pontos. Em 2026, os homens precisam ter 103 pontos e as mulheres 93 pontos. Em 2027, os homens precisam ter 104 pontos e as mulheres 94 pontos. Em 2028, os homens precisam ter 105 pontos, que aqui o homem atinge o limite dele, e as mulheres 95 pontos. Em 2029, os homens precisam de 105 pontos e as mulheres 96 pontos. Em 2030, os homens precisam de 105 pontos e as mulheres de 97 pontos. Em 2031, as mulheres precisam de 98 pontos. Em 2032, as mulheres precisam de 99 pontos. E em 2033, as mulheres precisam de 100 pontos. Então, essa é as regras dos pontos de 2024 até a idade das pontuações até 2031 para as mulheres. Já no pedágio de 50%, esse empregado e essa empregada doméstica, eles precisavam ter em 2019 28 anos de tempo de contribuição
e os empregados 33 anos de tempo de contribuição para que eles atingissem as regras do pedágio de 50%. Nesse caso, o empregado ou empregada pode se aposentar ao cumprir uma idade mínima, mas precisa pagar o pedágio de 50% do tempo que faltava para ele se aposentar em 2019. Por exemplo, os homens tinham 33 anos, faltava mais 2 anos. Então, ele precisa cumprir 50% de 2 anos, que é 1 ano. Então, ele precisa cumprir 3 anos a mais. Os 2 anos que faltavam, mais 1 ano do pedágio de 50%. E a média no pedágio de 50%, o valor do benefício é a média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. E às vezes o fator previdenciário faz com que o benefício diminua muito, na grande maioria dos casos. Já na regra do pedágio de 100%, ela é voltada para quem já cumpriu o tempo mínimo de contribuição exigido pelas regras anteriores, ou seja, 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, mas que não atingiram ainda a idade mínima. Nessa situação, a empregada tem a opção de se aposentar pela idade mínima, contanto que cumpra um pedágio de 100% do tempo que faltava para ela se aposentar para atingir o tempo de contribuição mínima em 2019. Por exemplo, em 2019, faltavam 5 anos para essa mulher se aposentar. Para que ela atinja a regra do pedágio de 100%, ela tem que trabalhar os 5 anos que faltava, mais 5 anos, que é o pedágio de 100%. Então, ela precisa trabalhar 10 anos. O valor da aposentadoria, na regra do pedágio de 100%, que é uma das regras mais benéficas, é a média de todos os salários de contribuição. Nesse caso, não tem fator previdenciário, não tem percentual de 60%, e é um dos melhores cálculos para os valores das aposentadorias dos empregados domésticos. Então, aqui neste pequeno vídeo, eu expliquei um pouco como é que funciona a aposentadoria do empregado doméstico. Se você é empregada doméstica, busca seu direito, verifica a data correta que você vai se aposentar, busca ajuda profissional. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você já pediu a aposentadoria e ela foi negada, solicita uma análise, porque pode ter sido negada incorretamente e a gente faz o pedido da forma correta. O importante é que você busque os seus direitos e busque saber se realmente você tem o direito à aposentadoria naquela época que você está querendo solicitar a aposentadoria junto ao INSS. Tem alguma dúvida? Quer compartilhar sua dúvida comigo? Pode compartilhar aqui abaixo nos comentários. Me segue lá no @simplificainss. Lá eu dou dicas diárias sobre direito previdenciário. Se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo se você deseja me ajudar. Compartilha esse vídeo para os seus amigos que são empregados domésticos ou que estão próximos de se aposentar. Eu me arrisco a dizer que esse é um dos melhores canais de direito previdenciário aqui da internet, dedicado a ajudar o segurado a conseguir o seu benefício previdenciário. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.